Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um momento que é um verdadeiro ponto de virada no Evangelho de Marcos. É aqui que Jesus basicamente redefine as regras do jogo e mostra o que realmente significa segui-lo. Para a gente sentir o impacto do que vem a seguir, a gente precisa entender o clima do momento. Pensa só, Jesus tinha acabado de dar a notícia mais chocante de todas, que o Messias, ele mesmo, teria que sofrer, ser rejeitado e morrer. A confusão devia ser geral. É nesse exato contexto que ele decide falar. E aqui já vem a primeira surpresa. Ele não chama só o seu grupo mais próximo, os 12, para uma conversa particular, não. Ele chama a multidão toda para perto. Ou seja, o que ele vai dizer não é nenhum segredo de bastidor, é uma declaração pública para todo mundo ouvir. E isso nos leva direto para a primeira parte da nossa análise. Esse ensino não é para um grupo seleto, é um convite aberto para quem quisesse chegar e ouvir. As primeiras palavras de Jesus já dão o tom de tudo. Se alguém quer, percebe? Não é uma imposição, não é uma ordem, é uma condição. A porta está aberta, mas existe um caminho a ser trilhado para quem decidir entrar. Então, o ponto central aqui é esse. O chamado é para qualquer um. Tanto para os discípulos, que já caminhavam com ele, quanto para aquela multidão que talvez estivesse ali só de curiosidade. Jesus está deixando bem claro, seguir o Messias tem um custo, e esse custo vale para todo mundo que aceita o convite. Bom, agora a gente vai para o coração do chamado. Jesus coloca na mesa 3 exigências, 3 ações que são, digamos, inegociáveis para quem quer de fato ser seu discípulo. E são essas aqui: negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e, por fim, segui-lo. Vamos dar uma olhada no que cada uma dessas coisas realmente significa. Primeiro, negar a si mesmo. Isso vai muito além de, sei lá, fazer um pequeno sacrifício. É uma mudança radical de poder. Significa, na prática, abrir mão do controle, tirar o nosso próprio eu do trono da nossa vida e colocar Cristo no centro de tudo, das decisões, dos desejos, de tudo mesmo. Em segundo lugar, tomar a sua cruz. Olha, hoje a gente vê a cruz como um símbolo bonito, né? Mas no mundo romano do primeiro século, a cruz era o oposto disso. Era um instrumento de execução brutal, um símbolo de vergonha pública, de dor e de morte. Então, tomar a cruz significava estar disposto a percorrer o caminho da rendição total. Uma entrega de vida, custe o que custar. E por último, seguir Jesus. Ser discípulo não é um evento de um dia só, ou só concordar com algumas ideias na cabeça. Não. É uma caminhada diária, constante. Seguir significa estar num processo contínuo de obediência, de imitação e de transformação para se parecer cada vez mais com Cristo. Depois de colocar essas 3 condições, Jesus apresenta uma ideia que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. É um dos maiores paradoxos de todo o Evangelho. Esse contraste aqui é muito poderoso. A lógica do mundo, que a gente conhece bem, diz: se proteja, se garanta, acumule, se preserve. Já a lógica de Jesus é o exato oposto. Se entregue, abra mão, confie, se doe. São 2 formas de pensar que batem de frente. E essa frase, uau, ela resume tudo. A tentativa desesperada de salvar a vida nos termos do mundo, no fim das contas, leva à perda. Mas entregar essa mesma vida por causa de Cristo e do Evangelho, esse é o único jeito de encontrar a vida de verdade, a vida que dura para sempre. Ok, mas por que essa lógica invertida? Jesus continua e agora ele faz uma pergunta que força a gente a recalcular a rota, a repensar o que realmente tem valor. Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais diretas e profundas de toda a Bíblia. Ela simplesmente corta através de todas as nossas ambições e nos coloca diante de uma questão de valor eterno. Ganhar o mundo pode ser muita coisa, né? Sucesso na carreira, dinheiro, fama, poder. Mas Jesus coloca um peso diferente na balança. Ele mostra que tudo isso é passageiro. A pergunta nos desafia a comparar essas conquistas, que são temporárias, com o valor infinito da alma. E agora a gente chega na conclusão desse ensinamento tão denso. Jesus vai amarrar as pontas, conectando a escolha que se faz hoje com o resultado definitivo lá na frente. A mensagem aqui é bem direta. Não dá para ficar em cima do muro. A escolha de se envergonhar de Jesus e das suas palavras hoje, ou não, vai determinar como seremos recebidos por ele no futuro.
É um alerta bem sério que liga nossas atitudes de agora ao nosso destino eterno. E essa conexão é a chave de tudo. A fidelidade aqui e agora, ou seja, a coragem de não se envergonhar de Cristo num mundo que muitas vezes o rejeita, está diretamente ligada a ser reconhecido no futuro quando o Filho do Homem voltar em toda a sua glória. Resumindo a ópera, o caminho do discípulo é esse. Ele começa com a negação, com a cruz, é um caminho de entrega. Mas o destino final, o ponto de chegada, não é a cruz, é a glória. E o mais incrível é que logo depois desse chamado radical sobre o custo de ser discípulo, algo extraordinário acontece. Quase como um incentivo, Jesus decide dar aos seus seguidores uma pequena amostra, um vislumbre daquela glória que os espera. E é isso que a gente vai ver na nossa próxima análise, a transfiguração.